Olá, pesquisadores do Lalitec! A nossa primeira aula será sobre competência informacional. A pesquisadora Bernadette Campello afirma que pessoas com competência informacional sabem como a informação está organizada, como encontrá-la e usá-la. Como adquirir essas habilidades necessárias para desenvolver o processo de pesquisa e dominar os recursos informacionais? Nesta aula, terá o passo a passo para tornar-se competente informacional. São 5 habilidades informacionais que devemos saber para adquirirmos competência informacional: identificar, buscar, organizar, apresentar e avaliar. Identificar, que é a primeira competência, remete a saber quais são os 3 tipos de fontes de informação. Primeiro, a informação científica. A pesquisa passa pela avaliação de pares da área e publicadas por meio de artigos de periódicos científicos e disponíveis em bases de dados. Em seguida, tem a informação especializada. É a informação que é produzida por alguém que entende da área, mas não foi avaliada pelos pares. Um exemplo de informação especializada pode ser encontrada na revista Nova Escola, especializada em educação. A Info, que é informática. E a terceira é a informação de atualidade, que referem-se àquelas que constam nos jornais, sites e revistas de atualidades. Por exemplo, Veja, Isto É, Folha de São Paulo. As informações especializadas e de atualidade devem ser evitadas na escrita do referencial teórico e na metodologia dos trabalhos acadêmicos, mas pode ser utilizada durante a pesquisa como leitura, esclarecimentos, até como justificativa na introdução, caso apresente indicativos, evidências e estatísticas sobre o fato que se quer investigar. O tipo de informação científica é identificada nas bases de dados e bibliotecas digitais. As bases de dados são fontes de informações também que reúnem documentos e organizam para guiar o pesquisador. Elas reúnem periódicos, artigos, anais, teses, dissertações, resumos e facilitam a busca para o pesquisador. Existem 2 tipos de bases de dados: o acesso livre e restrito. As bases de dados acesso livre são fontes que contêm documentos que podemos fazer download em nossa casa. Já as bases de dados de acesso restrito são fontes que são acessadas por meio de IPs das universidades cadastradas e via proxy. Outro tipo de informação científica são as bibliotecas digitais de teses e dissertações. A segunda habilidade de competência informacional é saber buscar por meio de estratégias de busca. Ao fazer a sua busca em base de dados, periódico, bibliotecas digitais de teses e dissertações, o pesquisador pode combinar diversas estratégias de buscas para conseguir resultados mais eficazes. A partir da definição do tema da pesquisa, a sua estratégia de busca consiste em listar palavras ou expressões-chave e combiná-las a partir de operadores booleanos. Os operadores booleanos são palavras que têm o objetivo de definir para os sistemas de busca como deve ser feita a combinação entre os termos ou expressões de uma pesquisa. Na aula, você encontrará exercícios sobre operadores booleanos e conseguirá identificar a importância de cada um. Outra estratégia de busca utilizada é as aspas. Ao buscar um termo ou frase com aspas, os resultados retornam documentos com as palavras exatas e na mesma ordem. Por fim, a estratégia de busca truncagem. Quando a palavra tem a mesma raiz e se quer ampliar seus resultados, pode-se utilizar o símbolo cifrão. Os resultados terão as palavras pesquisa, pesquisar, pesquisador, pesquisando e etc. Conhecer os tipos de informação, saber onde encontrá-las e como buscá-las durante o processo da pesquisa científica são habilidades essenciais para que o pesquisador consiga realizar o primeiro passo na produção de seu trabalho acadêmico, a revisão da literatura. A terceira habilidade é organizar a sua revisão de literatura. A revisão de literatura refere-se ao levantamento do assunto do tema pesquisado. Abrange artigos com resultados de pesquisas,
pontos de vista diversificados de autores, livros técnicos, teses e etc. O levantamento deve cobrir o assunto a ser pesquisado. Uma forma prática de fazer isso é levantar os conceitos-chave da pesquisa e depois tratar cada conceito aprofundando nos aspectos etimológicos, que é a origem da palavra, históricos, evolução, significado atual e mostrar resultados de pesquisas sobre o conceito. Já a quarta habilidade é apresentar a sua pesquisa por meio de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Uma habilidade importante para o pesquisador é saber formatar o seu trabalho de acordo com as normas da ABNT, entre as quais a citação e a referência são as mais importantes. A definição de citação é menção no texto de uma informação colhida de outra fonte, para esclarecimento do assunto em discussão ou para ilustrar ou sustentar o que se afirma, segundo a norma. Sua finalidade é dar credibilidade ao trabalho acadêmico, fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa, fornecer exemplos de pontos de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto objeto de sua pesquisa. Estes são os tipos de citação: citação direta e citação indireta. Outro elemento da ABNT para apresentar é a referência, que consiste num conjunto de elementos que permite a identificação no todo ou em parte de documentos impressos ou registrados nos diversos tipos de materiais, audiovisuais, sonoros e eletrônicos, segundo a ABNT. A última habilidade é avaliar, que é fundamental para o aprendizado da metodologia do processo de pesquisa. O pesquisador revê todo o processo, examinando o progresso obtido, bem como o que aprendeu. Isto o ajuda para relembrar as fases do processo de pesquisa, o que pode ser útil na elaboração de novos projetos e a pensar nelas como o seu próprio processo de aprendizagem. Nós desejamos uma ótima aula.